A gente está aqui hoje para conversar sobre as mudanças no edital do ITA, né? E nós temos lá no quadro uma pessoa que é especialista nos editais, que ela sabe de tudo. Vamos falar de como é calculada a nota, que eu acho que vai ajudar os meninos na matemática aí. Sei que vocês são pré-iteanos, mas eu imagino que possa estar confuso. É importante vocês pensarem que antes, como é que era calculada a nota da primeira fase? Não é acerto 1 por 1, não. É feita uma regra de 3. Porque, na verdade, a gente vai calcular a nota, né? Não dentro... são 70 questões, então posso tirar até 70? Não é assim que funciona. É de 0 a 100. De 0 a 100. Então, Isso. existe uma regra de 3. E sabe o que é interessante? O ITA sempre tirou dessa regra as 10 questões de inglês. Isso. Porque, na verdade, se ele não incluía na média, ela não pode fazer parte desse cálculo. Então, na verdade, o que a gente pegava? O número de acertos que você teve, né, no todo. Você somava esse número de acertos. Isso. E aí você ia fazer uma regra de 3, considerando que 60 era o número de questões totais. Isso. E 100 seria a nota que você queria alcançar. Hoje, mudou um pouco dessa forma. Por quê? Porque mudou o número de questões. Aí não dá... Então, isso aqui é uma coisa importante. Só pra gente deixar bem claro aqui, pra não confundir o pessoal. Então, no ano passado, se você acertasse todas as questões de todas as provas do ITA, e exceto o inglês, e acertasse menos do que 4, você estava desclassificado. Ah, Bruno, e se eu acertei todas, inclusive as de inglês, mas na prova de química eu acertei 5 e não 6, está desclassificado. Ah, Bruno, mas eu tenho um colega que ele acertou mais de 6 em todas as que contavam, ele acertou 4 em inglês, então ele passou, e ele acertou 6 em cada uma das 4. Ou seja, ele fez 24 pontos. Mas ele não passa, porque na média das final. 4 que contam, ele não passou dos 50%. Tá? Agora, beleza. Então tá resolvido aqui como é que foi o ano passado. Agora, este ano, a prova tem 60 questões. Isso, sendo 48 das que contam pra você fazer a média. Porque você tem que tirar as 12 de inglês. Tá? A nota de inglês não conta na média. Não, continua sem contar. Quantas eu tenho que acertar na prova de inglês para não ser desclassificado? Então, eu tenho que obter 50% da nota. Na prova de inglês agora? Em todas as provas Na média. individuais. 5 a nota. Não, eu tenho que acertar 5 questões ou eu tenho que ter 50%? 50% na nota. Porque, na verdade, gente, como são 12 questões, não é 1 por 1 também. Você vai ter que fazer uma regra de 3 para calcular a nota individual por turma, né? Porque a nota individual por disciplina, ela é de 0 a 10. Entendeu? Então, na hora que você calcula, você tem a nota individual por disciplina e é dessa nota que surge a sua média final. Então, vamos fazer uma Deixa eu situacional. perguntar outra coisa aqui. Claro. A prova de matemática da primeira etapa tem 12 questões. Isso. Quantas questões eu preciso acertar para não ser eliminado? Dessas 12. 6. Tem que acertar metade. Se eu acertar menos de 6, eu sou eliminado? Exato, e são 12. Então isso mudou. que a galera deu uma apavorada. Isso mudou muito, porque agora eu E tenho você que tá tirar mais de 50% 50% em cada prova. Isso. Incluindo o inglês, tá? Sério? A média é igual ou superior a 5 pontos, calculada conforme o item. Então, vamos fazer aqui, porque quando a gente fala é 5 pontos, 5 em 10, gente. Então, 50% da prova, tá bom? Mas são 10 questões? Não, são 12. Então, como é que eu vou calcular esse 10? Ai, regra de 3, gente, é isso. Então, daí você tira. A gente pode fazer um situacional, que acho que pode ficar um pouco mais fácil, tá? Então, se a gente pensar aqui, ó, acertar no mínimo 5 questões em cada um dos conjuntos de 12 questões das provas de matemática, física, química, português e inglês. Tá? Então, na verdade, dá 5 questões, Bruno. Ah, então não é 50% mais não. Isso, é 5 questões. Ah, é por isso que a tá. gente ficou... Deu uma... Entendi. Me levou pra uma viagem na matemática aqui. Será que eu tava pronta? Acho que não. Tá bom. E na média final não mudou, tá? A média final continua sendo 5 pontos também. Isso é que as pessoas talvez se confundiram um pouco do ano passado, né? Porque, na verdade, a média final continua sendo 5. O ponto, tá, gente? Você tem que lembrar que a média vai ser calculada em 10. A gente falou 100, né? Vocês me desculpam. A média é calculada em 10. Então, a gente vai fazer pensando que você tem que acertar 50% da sua média final. Ah, tá. Tá bom? Só pra gente não ficar confuso. E só uma coisa importante aqui. Olha lá, Eduardo é dos oficiais aí, Edu, tá? Muito feliz que vocês estão aqui, tá? Mas então, Raine, uma coisa importante, porque que eu falei em tom de brincadeira, né? Mas realmente, se a gente tiver que tomar uma decisão entre colocar questões mais difíceis, né? Porque o tempo para resolver cada questão vai aumentar, ou manter o mesmo nível das questões, ou colocar mais fáceis,
a gente até por uma questão de segurança... Vai sempre pôr pra cima. Vai colocar mais difícil, né? Porque como a pessoa consegue ver a resolução depois, ela entende, tem então é melhor ela aprender. Não, tem vídeo. Gente, tem coisa demais pra pessoa que quer estudar pro simulado. E você sabe que o simulado do quadro, até a gente terminar os módulos, ele é modular. Então, o quadro não tá só cobrando o modelo de prova. O quadro não tá só colocando a prova dentro do modelo. Ele tá acompanhando o seu aprendizado do conteúdo. Então, ele tá intensificando a cobrança em determinados temas. E daí, ele vai desenvolvendo com você essa acumulação. Porque é modular, mas é acumulativo. No módulo, por exemplo, os primeiros simulados... Os primeiros simulados, eles têm conteúdo dos módulos... Dos primeiros. O primeiro, módulo 1 e 2, o segundo, 2 e 3, o terceiro, 3 e 4 e daí em diante. A gente tá no 5, então a gente tá cobrando 5 e 6. Então, é muito interessante ver isso no simulado modular também. Porque você tá sentindo... Então, quer dizer que no simulado 8, nós já vamos começar a cobrar... Do 8 já tem tudo. Então, tem 6 simulados que vai cair tudo, né? O 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Esses 6 simulados vão cair tudo. Isso. Talvez a gente vai ter que remarcar, viu, alunos, quadro 3, os 13. Porque, afinal, essa prova vai ficar em outubro mesmo. Tá adiantado. Mas, assim, de qualquer forma, adiantar, nós vamos fazer. Bota eles pra fazer. Faz Pega 2, uma semana aí e faz 2. Isso. Faz um esquema da prova. Normalmente, a gente separa pra você semanas. Faz um esquema da prova. Terminou de fazer uma semana seguinte, você já faz as outras 2, né? Por dia, como a gente tem feito mais ou menos o IME. Mas, de qualquer forma, fiquem tranquilos. O quadro tem um estudo pro vestibular. E quando ele muda, a gente muda com vocês, entendeu? Então, assim, fiquem tranquilos que a partir já do próximo... A gente tá agora fazendo a segunda fase do ITA 5. Na segunda fase, não houve alteração no número de questões. Então, a segunda fase do 5 vai ser exatamente igual, já era, porque exatamente igual vai ser, tá? Aí, a próxima é o ITA 6, daqui a 2 semanas, a gente já começa a primeira fase com ele, 0 bala desse 60 questões. 60 questões. Eu gosto muito de trabalhar estatística, Bruno, porque muita gente que vai fazer o vestibular não conhece o vestibular que vai fazer. E tem aquela cabeça de tipo assim, não, é difícil. Não, é muito difícil. Não dou conta, não. Isso não é pra mim, não. Isso é muito difícil. E aí eu vou falar pra quem quer o vestibular do ITA, que realmente ele tem várias restrições. Mas antes disso, eu quero falar sobre a média dos convocados, tá? Que são os convocados na segunda fase. Que são as pessoas que foram pra segunda fase. Então, a galera que é optante, ou seja, que escolheu a carreira militar, a média era 5,2. A média final em 10. Era tipo assim, menos de 5,2 corta? 5,2 corte. Não, mas isso foi a nota do ano passado. Aham. Então, mas quantas vagas que tem hoje? Agora? 150. 150 ao todo. O ano passado tinha quantos? 150. Isso não mudou, não. É que as pessoas estão confusas, Bruno, que elas acham que mudou. Mas, na verdade, o que mudou foi a proporção. Como Antes, assim? a gente tinha 30 para militares, 120 para civis. Agora, é 36 para militares e 114 para civis. Então, continua sendo 150. Então, tem mais vaga para militar. Mas deram uma aumentadinha. Mas continua super concorrido. O ano passado, eu não sei se você tem essa informação. Eu não olhei, não lembro de cor, né? Olhei lá na época, mas hoje eu não lembro. A nota dos aprovados para a carreira militar é diferente da nota diferente. Na verdade, quando você se inscreve, Bruno, você já escolhe. Vamos falar um pouquinho dessa escolha que eu acho que é importante. Tá. Quando você começa no edital, você tem exatamente qual que é a diferença entre um e o outro. Você vai, desde o início, seguir a carreira militar. Ou seja, você vai ascendendo nessa carreira militar durante a sua graduação. Começa como aspirante e você vai se desenvolvendo lá dentro da cadeia militar. O outro, você tem no primeiro ano, né, o treinamento, você vai participar, você vai ser visto como militar, vai usar uniforme, vai ficar recluso, mas é só o primeiro ano. Depois desse ano, você já não, a farda não é obrigatória, você não recebe o soldo e você não é mais considerado militar. O que é soldo? Soldo é aquilo assim, que... eu sei, eu tô perguntando só não, mas é bom. O soldo é o pagamento do militar. Tipo um salário. O salário, exatamente. A carreira militar é uma carreira, então ela também tem pagamento. E você, quando você entra no ITA, você faz parte dessa carreira militar por um ano. Seja você civil ou seja você optante. Então, você vai receber o soldo como categoria aspirante durante todo o seu primeiro ano. Gente, isso é um incentivo que às vezes as pessoas não têm noção. Você sabe o que é ser pago para estudar? Alguém já chegou? Acho que nem pai e mãe faz isso mais. Pagar você para estudar, para você se desenvolver, para você aprender o que você precisa. Lá no ITA eles pagam. Lá no ITA, na verdade, quando a gente está no primeiro ano, a gente é aluno do CPOR. Isso, vocês ficam lá, né? Tem até umas histórias engraçadas. Alunos militares. É. E aí, mas todo mundo que... Então a gente recebe lá um dinheiro. Eu acho que agora tá R$1.000, um pouco mais, um pouco menos. Não lembro o valor exatamente. Mas é o salário de aluno do CPOR. Aí... Mas todo mundo que estuda no ITA e que mora no alojamento do ITA, desde o primeiro dia
até o último dia, o dia da formatura, a pessoa tem garantido 3 refeições por dia. Então, tem essa vantagem. A pessoa que não tem, de repente, uma condição financeira que permite ser sustentado pelos pais na faculdade, e é mais comum do que a gente imagina, pode estudar lá e ela não vai ter essa preocupação da alimentação. Sem contar que lá dentro tem muitas opções para ganhar dinheiro, né?